março de 2025 acompanha a sua progenitora. E o mesmo serviço solicitou exames complementares, diagnóstico, reação vital, mamograma, DST e plasmose. Hipótese diagnóstico, doença diarreica aguda de etiologia viral. Terapeuticamente, repouso olho de acesso venoso periférico, soro fisiológico 0,9 aplicou-se de 300 ml, cuidado de mancha, sem infecção não grama por 10 ml, aplicou-se na via intravenosa de 12 a 12 horas. Dipirona 2,5 mg e aplicou-se 0,5 ml intramuscular. Sulfato de zinco via oral, multivitamina via oral e ácido fólico via oral. Ou seja, bem, a Organização Mundial de Saúde define a doença diarreica aguda como uma passagem de fezes amolecida ou líquida é uma frequência de mínimo 3 evacuações ao dia com duração inferior a 14 dias. A etiologia. A etiologia da doença diarreica aguda está relacionada com agentes infecciosos como vírus, bactérias e parasitas, ou agentes não infecciosos como intolerância de sacáridos, proteína e uso de drogas e outras condições que menos frequentemente podem iniciar o quadro com diarreia. Fisiopatologia. Segundo o PINT 2007, afirma que a diarreia pode ocorrer se houver um aumento do volume de água que entra no colon ultrapassando 6 litros. E se a quantidade de água chega ao colon se apresentar substâncias ou doença associada a que, lesão da mucosa ou perturbação dos genitais, podendo limitar a absorção de água. E se a quantidade de água chega ao colon apresentar substâncias que possam aumentar a secreção de água e eletrolitos e que impeçam o colon de compensar o mesmo excesso de água. Classificação. Existem várias classificações de doença diarreica aguda. Segundo o aspecto das vezes, pode ser diarreia aguda aquosa, diarreia aguda com sangue, pode ser diarreia aguda persistente. Fatores de risco. No entanto, alguns comportamentos podem colocar as pessoas em risco de aplicar a contaminação crônica. Consumo de alimentos sem conhecimento da procedência de preparo e armazenamento, condições desfavoráveis de gestação, má nutrição materna, baixo peso ou nascer, desmame precoce, contaminação fecal de água e alimentos, falta de orientação adequada ao poder humano. Transmissão. A transmissão pode ser direta e indireta. Transmissão indireta pelo consumo de alimentos contaminados, contato com objetos contaminados com por exemplo, utensílios de cozinha, acessórios de banheiro, equipamento hospitalar. Transmissão indireta pelo contato com outras pessoas por meio de mãos contaminadas, contato com objetos contaminados e contato de pessoas com animais. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas das doenças diarreicas agudas são cólicas abdominais, dor abdominal, febre, sangue ou muco nas fezes, náuseas e vômitos. Prevenção. Para se prevenir das doenças diarreicas agudas é preciso melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixo e resíduos, controle de inventório, higiene pessoal e alimentar. Cuidados da enfermagem, interceder o paciente, acomodar o paciente, conhecer os sinais de desidratação, preparar e administrar a solução de hidratação oral, praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar, lavagem adequada das mãos, tratamento da água, higienização dos alimentos, procurar tranquilizar o paciente e a sua família, administrar antibióticos se for por bactéria, mas obedecendo a prescrição médica, controle das doenças diarreicas a fim de prevenir a desidratação, controle das doenças prevenidas por imunização, acompanhamento pelo cartão da criança. Apresentação das tabelas do trabalho. Na parte do futuro, tem a tabela fala de idade, a segunda tabela fala de bairro, a terceira tabela fala de gênero. A primeira tabela de idade, a idade que registrou mais casos é de 0 a 1 ano. Com 32 casos que correspondem a 52. A idade que registrou menos casos é de 4 a 5 anos, que registrou 10 casos, aqui. 10 casos que correspondem a 16%. A segunda tabela do bairro, a segunda providência, o bairro que registrou mais casos, Lavoi, Tizaína, Lavoi e Santo Antônio, com 13 casos que correspondem a 21. O bairro que registrou menos casos, Lavoi, Aldeia Missão, Verde, Santo Antônio e Sassá. A terceira tabela do gênero. O gênero que registrou menos casos é o gênero masculino. É o gênero masculino com 34 casos que correspondem a 56. O gênero que registrou menos casos é o gênero feminino, com
clínica, doença de garganta aguda, é uma doença crônica cardíaca e fácil diagnóstico e tratamento relativamente simples. O atraso no seu intestinal e na instituição de terapia adequada é responsável pela maioria das complicações e morte em crianças com essas condições. No entanto, podemos dizer que os objetivos preconizados foram atingidos porque demonstrou com visibilidade os efeitos de compreender a reação social da patologia, pressionou sinais e sintomas e descrever o caso clínico do paciente menor de 5 anos de idade assistido no Hospital Pediátrico da Nação. Isso vai tudo. Nosso muito obrigado. Muito bem, também queremos agradecer pelo esforço, pois embora aqui já não está muito claro,